Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, gratidão por estarem aqui comigo, eu sou o Rogério, canal Céu dos Animais. Se você veio até aqui, você está com curiosidade do tema vegetarianismo. Vou ler 33 trechinhos de livros de autores diversos que falam sobre a importância dessa reflexão sobre a diminuição do consumo da carne. Fica comigo, roda a vinheta. Pessoal, gratidão por estarem aqui comigo. Vamos então adentrar sobre esse tema, lembrando que com muito respeito e muito carinho a opção de alimento de cada um, mas uma reflexão necessária, já que são referências espirituais. Ok? Então nós vamos embasar aqui esse tema através de referências espirituais de livros diversos, autores diversos e de obras conhecidas, tá bom? Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva, habilite o sininho, deixe o seu like, comente. É importante que você participe conosco. Primeiramente, eu vou fazer um comentário pessoal dizendo o seguinte, pessoal. Primeiramente, estou aqui na nossa casinha humilde, Casa Espiritualista dos Irmãos São Francisco de Assis, o CEISF, com sede em Pirituba, São Paulo, né? Onde nós fazemos as nossas reuniões aos sábados. Deixa eu passar aqui rapidinho a câmera para vocês verem. É um espaço pequenininho, mas com muito amor, com muito carinho, nós nos reunimos, né? E fazemos as nossas reuniões espirituais, um pouquinho do nosso salão, né? Que é um salão pequenininho, mas com muito carinho. Nós recebemos a todos aí, né? De bom grado, tá bom? Bom, eu queria primeiramente fazer um comentário. Eu sou vegetariano há pelo menos 23 anos. Eu vou ser bem sincero, né? Eu preciso procurar essa caminhada do veganismo, é uma opção minha, é uma coisa pessoal, é uma luta grande. Eu vou ter que ser sincero também, a nível de conseguir, não é, me adequar a isso, diminuir bastante o consumo de ovos. Ainda estou consumindo laticínios, mas por que eu faço isso? Em respeito aos animais. Mas eu entendo que quem é vegano, esse sim, tem um amor muito grande aos animais, é um amor que eu quero chegar a ter e Deus me ajude, né? Eu consiga, e é uma coisa de determinação mesmo e de garra, tá bom, pessoal? Não estou aqui para fazer julgamento de valor, não estou aqui para criticar quem come carne, não estou aqui para criticar quem, ok, tem uma opção. Mas também peço respeito, né, à opção do lado de cá de ser vegetariano ou de ser vegano, tá? Mas o fato é, para a humanidade, existe um caminho que nós devemos buscar da não utilização dos recursos animais, tá? Tem gente aqui que vai provavelmente ficar triste com o que eu estou falando, tem gente que vai desligar o vídeo, mas tudo bem. É uma opção de cada um, com muito carinho, com muita delicadeza, eu vou adentrar o tema, tudo bem? Então, assim, eu, na minha concepção, eu acho que é uma escalada. Se você consegue já ser um vegano logo de cara, maravilha. Se você não consegue, procure pelo menos diminuir aos poucos, né? Certas opções aí da carne. Eu lembro que eu comecei largando a carne de porco, depois a de boi, depois a de peixe. Hoje eu não consumo ovos, mas ainda uso laticínios. Não bebo leite, mas eu compro produtos que ainda utilizam desse recurso, tá bom? Mais derivados, por exemplo, mortadela, presunto, essas coisas eu não como. E eu sou bem feliz sendo assim e quero ser mais feliz ainda atingindo o degrau do veganismo, tá bom? Bom, primeiramente quero falar sobre como é que nós elaboramos esse vídeo de hoje, como é que surgiu. Às vezes nós ficamos pensando, vou falar sobre o que nessa semana? E aí, magicamente, as ideias vêm na nossa cabeça. E eu queria agradecer porque um casal de amigos, né, que frequentam o nosso CEISF, onde eu estou, o Alexandre e a Luciana, trouxeram esse livrinho para mim, que é um livrinho muito legal, né, realizado pela Federação Espírita, deixa eu pegar aqui certinho, a Federação Espírita Brasileira. Eu ia falar de São Paulo, mas é a Federação Espírita Brasileira, que é a FEB, tá? E esse livro é muito legal porque ele é temático, né, em defesa da vida animal, violência não, volume 1. E eles têm também o volume 2, que fala sobre esse assunto, tá? Nós temos também um livro sobre o suicídio, a importância de evitar esse tipo de atitude.
muito legal, independente da religião. Eu sou espiritualista, então eu sempre pego aquilo que eu considero ideal para seguir, né, em uma linha de luz, na minha humilde opinião, a minha opção de luz. E independente do caminho, espero que vocês escolham também a de vocês. Eu acho que todas as religiões possuem algo a oferecer. A religião evangélica, a católica, a espírita, a espiritualista, todas elas trazem coisas muito boas e nós temos que utilizar todas as ferramentas, né? Assim como outros avatares, além de Jesus, Krishna, Ganesha e tantas outras, né? Ou tantos outros seres de luz aí da humanidade, tá bom? Bom, então assim, o que eu queria falar para vocês? Esse livro é muito legal, nós vamos deixar o link aqui no comentário do vídeo para que você possa baixar. Tem online, pessoal, olha que legal. Tem online, é grátis, é um trabalho muito bacana. E aí eu queria também fazer um comentário, que é uma realização, uma obra em conjunto com a MOVE, né, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita. Tem também o site deles, eu vou deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui também o Instagram, tudo certinho para que você possa, inclusive, ajudar, né, essa entidade que tem essa intenção aí tão bacana. Bom, são comentários de espíritos, alguns trechinhos de algumas obras, e nesses trechinhos fala-se sobre a importância do vegetarianismo, tá bom? Então vamos começar? Um texto de André Luiz fala: a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar, com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura até que se prostrasse. O que acontece até hoje, né, pessoal? Alimentar o porquinho para que ele fique prostrado sem se mover, porque ele já está ótimo para dar toda a carne possível. Que ele se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado. Ainda acontece. De modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. E nada nos doía o quadro comovente das vacas mães. Em direção ao matadouro para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. A gente lembra das mães vacas na atualidade? Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Ele está dizendo que em tempo oportuno a humanidade terá um chacoalhar nesse sentido e com certeza nós abriremos mão da carne. Isso é, claro, gradual, pessoal, a natureza não dá saltos, mas quem pode adiantar o processo, o faça. Tudo bem? Então esse foi um trecho de André Luiz no livro, a referência, né? Missionários da Luz, tá? No item Vampirismo, pelo benfeitor Alexandre. Vamos ver agora um trecho de Emmanuel, questão 129, tá? É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Resposta do Emmanuel. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Convenhamos, com tanta disponibilidade de conhecimento e com tanta questão nutricional, tá certo? Claro que aqui respeitando os limites de cada organismo, né? Muitas pessoas
não conseguem abster da carne por questões pessoais e nós temos que respeitar, há pessoas que talvez consigam viver sem a carne e não correm atrás disso, dessa possibilidade. Às vezes a pessoa ela tem uma saúde tão, tão bem estruturada que ela poderia tentar abandonar a carne e às vezes não o faz por comodismo, tá certo? Lembrando que a pretensa ideia de que a carne super torrada é um bem para a saúde, igual muitas pessoas dizem, vale lembrar que em altas temperaturas ela desnatura, então ela perde toda a questão proteica dela. É diferente de um esquimó que come aquela carne crua que está com seus nutrientes no seu mais alto grau, ok? Bom, lembrando que é com todo respeito e carinho, mas o tema é vegetarianismo, né, pessoal? Então vamos lá. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Ou seja, Emmanuel sabe que também tem muita coisa envolvida na área social, trabalhadores desse setor, e nós aqui também sabemos que uma mudança radical pode afetar essas pessoas, mas nós estamos aqui para tentar passar adiante uma mensagem de uma mudança crescente, ok? Então nós temos aqui esse item, foi do trecho Vida, né? Também aprendizado do livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel. Outro trecho de Emmanuel: se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. De Joana de Ângeles: ao lado das terapêuticas que minimizam e retardam o processo da doença, o Alzheimer, por exemplo, estão a alimentação cuidadosa, vegetal e rica, até as orações, reflexões e ações do bem, quando se ainda possui discernimento. Esse daqui não é do livro de Divaldo Pereira Franco, Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, pelo Espírito Joana de Ângeles, ok? O outro trecho de Emmanuel foi do livro Fonte Viva, tá? Pelo Espírito de Emmanuel. Vamos lá, mais um trecho, pessoal, de Emmanuel novamente. Em grande parte deve o diabetes a sua causa aos vícios da alimentação e poderá ser curável quando os doentes se dispuserem a prescindir de todos os elementos da carne, entregando-se embora com sacrifício ao regime dos legumes, exclusivamente alimentação natural, porque a insulina, apesar de aconselhável como proporcionadora de bons resultados, não basta para que a melhora se efetue largamente no tratamento do enfermo. Exija-se desde paciência e perseverança. Aos poucos os homens, através do sofrimento, adquirirão a experiência que os conduzirá à regeneração da saúde prejudicada desde tempos imemoriais pelos seus vícios e desvios. Olha que legal isso, hein? Ele falando sobre a dificuldade, tá? Às vezes a pessoa não tem o hábito de comer legumes. Ok, a gente tem que ser justo também, né? Às vezes não tem aquela cultura na casa, não tem aquela mão para preparar, mas é uma coisa de busca, né? Aliás, todas as coisas que são boas, se nós percebermos, é uma coisa de busca, não é isso? Fazer atividade física, agora aqui falando de legumes, né? Falando de verduras, tudo que a gente tem que buscar não é um pouquinho mais difícil do que o normal? É isso mesmo, né, pessoal? Se você tem alguma coisa para comentar do que eu estou falando, por favor, comente no vídeo, tá? E deixe a sua impressão, deixe a sua informação, deixe a sua ideia, o que você acha sobre o tema, ok? Esse trecho aqui, então, foi do livro, é uma série de reportagens históricas sobre Chico Xavier, Mensagem de Além Túmulo, ok? Resposta do Espírito Emmanuel sobre a diabetes, olha que legal. Irmão X, comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Quando você está no plano espiritual, é difícil porque você não terá a chance de comer mais carne, não é? Inclusive eu com meus doces também, que eu adoro, né? A gente tem que se cuidar.
O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Lembrando, pessoal, que isso é cultural, né? É uma cultura indígena, que isso foi uma coisa que surgiu entre eles por motivos diversos, né? Na época que havia essa questão, tudo bem? Bom, aqui no caso, né, esse trecho vem de Cartas e Crônicas de Chico Xavier, né, pelo Espírito Irmão X, Treino para a Morte, capítulo 4. Vamos lá então, Joana de Ângeles. Diante das naturais transformações experimentadas na estrutura da terra e de desnecessidade na ingestão de carnes cruas, de excessos gordurosos animais, de abusos na atividade da máquina física, como consequência de menores exigências emocionais e mentais sobre a mesma, as necessidades têm se transferido mais para o campo das expressões superiores, desse modo alterando-lhe o mecanismo funcional. Aqui então do livro Dias Gloriosos, né, pelo Espírito Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, Clonagem Humana, capítulo 10. Vamos lá, tem mais aqui, pessoal. Vamos ver aqui uma de Allan Kardec. Questão 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Resposta: sim. Se praticar essa privação em benefício dos outros, aos olhos de Deus, porém só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Aqui então no Livro dos Espíritos, né? Das Leis Morais, capítulo 5, Lei de Conservação. Privações voluntárias, mortificações. Irmão X novamente, reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo, quando Jesus disse, né, que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Aqui também do Pontos e Contos de Chico Xavier, e aqui, né, o trecho A Dissertação Inacabada, Irmão X. Joana de Ângeles de novo. Automaticamente, a partir de Jesus, já não se tornaram mais necessários os holocaustos humanos ou animais, embora prevalecessem em muitos povos primitivos uns, civilizados outros, com variações de métodos para chegar na atualidade à conclusão de que o sacrifício mais agradável a Deus é o da transformação moral do indivíduo. Divaldo Pereira Franco, Encontro com a Paz e a Saúde pelo Espírito Joana de Ângeles. Ok? Vamos lá então agora, Cornélio Pires, ante o Natal. Conversas sobre conversas por trás de assuntos sem lógica. Disse-me Ilídio, amanhã vamos à ceia ecológica. Você seguirá comigo? Pronto, assumi a promessa. Ilídio é um bom amigo, mas que ceia será essa? Não deve seguir sozinho, prosseguiu ele, antes da ceia em caminho. No outro dia despertei de ouvidos fenomenais, estava escutando as pedras, as plantas e os animais. Ilídio veio buscar-me no carro em que seguia, notei que outro era o rumo além da periferia. Desdobrando-se o caminho, vimos nós um casarão. O amigo esclareceu, é a casa do tio Adão. Avançamos e nos vimos em meio de algumas roças e notamos o barulho de peões, carros e carroças. Ilídio parou o carro e descemos, era um desfile esperado, animais vinham chegando, seguindo por nosso lado. Na frente vinha um cabrito gritando, morra o churrasco. Não desejo festa alguma, não quero ver o carrasco. Num caminhão certa vaca mascava feno em restolho. Dizia ao boi que a seguia, meu velho, fique de olho. Ao lado vinham dois perus, um deles fala, é demais. E o outro eu também bebi da cachaça do Moraes. Num caminhão a galinha, cercada de frangos novos, prosava para a festança, já deu os meus belos ovos. Grande fêmea de um suíno, seguindo frágil leitoa, rogava, não maltratem minha filha, que é tão boa. Dois coelhos numa gaiola cochichavam entre si, não fosse a corda no pé, sairíamos daqui.
Num planalto assaz pequeno, o aroma de um cajueiro, lá longe ia a parada, dominando o espaço inteiro. No pátio o chefão chegou e passou a esfaquear. A turma toda apavorada pôs-se a gemer e a gritar. Vendo sangue, emocionei-me, não podia ver aquilo. Queria voltar a casa a fim de ficar tranquilo. Fui a Ilide com fraqueza, não podia suportar aquela cena de dor, queria a paz do meu lar. Ilídio riu-se e falou: Cornélio, nunca supus que você fuja de festa para as obras de Jesus. E então, desorientado, fiquei sabendo afinal que a ceia da ecologia era a festa do Natal. Esse texto de Cornélio Pires, muito legal, né, na minha opinião. E é um texto chamado Saudação do Natal. É um Chico Xavier, né? Saudação do Natal por Espíritos Diversos. E o capítulo é a Ceia Ecológica, do Espírito Cornélio Pires. E aqui, pessoal, eu queria deixar um comentário que muitas pessoas não têm ideia de como é o abate. Então a pergunta é, será que se você visse o animal sendo abatido, você ainda conseguiria comer como você come hoje, algo que é um produto final, que é bem organizadinho, né? Bem arrumadinho para que você consuma. Mas será que se você visse o animal antes da morte e depois que ele foi morto, você seguiria adiante? Muitos sim, eu sei, mas outros não, né? Então, por que não aceitar que você está vendo só uma parte desse processo e talvez você mudaria a sua cabeça se você visse a outra, né? Bom, vamos lá então. Neio Lúcio. Um belo peru após conviver largo tempo na intimidade de uma família que dispunha de vastos conhecimentos evangélicos, aprendeu a transmitir os ensinamentos de Jesus, esperando-lhe também as divinas promessas. Tão versado ficou nas letras sagradas que passou a propagá-las entre as outras aves. De quando em quando era vista falar em sua estranha linguagem, glá, 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 glú. Não era naturalmente compreendido pelos homens, mas os outros perus, as galinhas, os gansos e os marrecos, bem como os patos, entendiam-no perfeitamente. Começava o comentário das lições do Evangelho e o terreiro enchia-se logo. Até os pintainhos se aquietavam sob as asas maternas a fim de ouvi-lo. Acho que é pintinhos, né? Aqui estava escrito pintainhos, tá, pessoal? O peru, muito confiante, assegurava que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, que viera alumiar o caminho de todos e que por base de sua doutrina, também está escrito alumiar, né? Que viera alumiar o caminho de todos e que por base de sua doutrina colocar o amor das criaturas umas para com as outras, garantindo a fórmula de verdadeira felicidade na terra. Dizia que todos os seres, para viverem tranquilos e contentes, deveriam perdoar aos inimigos, desculpar os transviados e socorrê-los. As aves passaram a venerar o Evangelho, todavia, chegado o Natal do Mestre Divino, eis que alguns homens vieram aos lagos, galinheiros, currais, depois de se referirem excessivamente ao amor que dedicavam a Jesus, laçaram frangos, patinhos e perus, matando-os ali mesmo até o assombro geral. Ante o assombro geral, desculpa. Houve muitos gritos e lamentações, mas os perseguidores, alegando a festa do Cristo, distribuíram pancadas e golpes à vontade. Até mesmo a esposa do peru pregador também foi morta. Quando o silêncio se fez no terreiro, ao cair da noite havia em toda parte enorme tristeza e irremediável angústia de coração. As aves aflitas rodearam o doutrinador e crivaram-na de perguntas dolorosas. Como louvar um Senhor que aceitava tantas manifestações de sangue na festa de natalício? Como explicar tanta maldade por parte dos homens que se declaravam cristãos e operavam tanta matança? Não cantavam eles hinos de homenagem ao Cristo? Não se afirmavam discípulos dele? Precisavam então de tanta morte e tanta lágrima para reverenciarem o Senhor? O pastor alado, muito contrafeito, prometeu responder no dia seguinte. Achava-se igualmente cansado e oprimido. Na manhã imediata, ante o sol rutilante do Natal, esclareceu aos companheiros que a ordem de matar não vinha de Jesus, que preferira a morte no madeiro a ter de justiçar, que deviam todos eles continuar por isso mesmo amando o Senhor e servindo, acrescentando que lhes cabia perdoar 70 vezes 7. Explicou por fim que os homens degoladores estavam anunciados no versículo 15 do capítulo 7 do apóstolo Mateus, que esclarece:
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em seguida, o Peru recitou o capítulo 5 do mesmo evangelista, comentando as bem-aventuranças prometidas pelo divino amigo aos que choram e padecem no mundo. Verificou-se então imenso reconforto na comunidade atormentada e aflita, porque as aves se recordaram de que o próprio Senhor, para alcançar a ressurreição gloriosa, aceitará a morte de sacrifício igual a delas. Esse texto aqui, de Neio Lúcio, é do livro Antologia Mediúnica do Natal, por Espíritos Diversos, O Meu Pregador. Milton da Cruz, Natal, quem louva Jesus com júbilos imortais, suprime, esquece ou reduz a morte dos animais. Milton da Cruz. Francisco Cândido Xavier, Os Dois Maiores Amores, por Espíritos Diversos, poema do Espírito Milton da Cruz. Maria Dolores, inclusive mãe do Chico, tá? Maria Dolores, quem não conhece, mãe do Chico. Que o mundo te receba as bênçãos naturais, doando mais amor aos animais, que nunca desampare as árvores amigas, não envenene os ares. Nem tisne as fontes, nem polua os mares, que o ódio seja, enfim, esquecido de todo, que a guerra seja posta nos museus, que em todos nós impere o imenso amor de Deus, que o teu Natal se estenda ao mundo inteiro, e que pensando em teu amor de cada amanhecer, que todos resolvamos a fazer um dia novo de Natal, e que encontrando alguém possamos repetir tocados de alegria, de paz, amor e luz, companheiro, bom dia, hoje também é dia de Jesus, ok? Do livro Dádivas de Amor, pelo Espírito Maria Dolores, né? Com Chico Xavier, tá bom? Legal. Vamos então aqui, ó, a continuação do nosso tema, hein? Se você está gostando, deixe seu comentário. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário. Se você quer fazer uma pergunta, deixe um comentário. Se você quer falar o que você acha sobre vegetarianismo, deixe um comentário. Se você pretende ser vegetariano ou vegano, deixe um comentário, participe do nosso canal, tá bom, pessoal? Vamos lá então, outro trecho aqui. Jorges, para os animais o homem é uma divindade tutelar que jamais abusa do poder para os oprimir. O homem confia tanto na gente, né, pessoal? Eu tive dois galos, que eu lembro quando eu era pequenininho. Tinha uma feira chamada Cães e Companhia. Se você lembra, comenta aqui também, que eles davam pintinhos na saída, né, para as crianças. E eu peguei 2 pintinhos. E eu lembro que foi uma alegria tão grande quando eles ficaram grandes. Eu chegava da escola só para vê-los, eles corriam para me visitar. Até que um dia minha mãe os matou para comê-los, né? E foi uma coisa assim muito chocante para mim, que me deu mais força para eu não querer comer carne, né? Vamos dizer assim, tá bom? Jorges. Seus habitantes só se alimentam de frutas e de laticínios. Desconhecem o bárbaro costume de comerem cadáveres de animais. Ferocidade que não existe senão nos planetas inferiores. Essa parte do Jorges, né, que nós lemos aqui, ela é, deixa eu me pegar aqui, da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, né, de 1858, falando sobre Júpiter, pessoal, e alguns outros mundos. Olha que interessante, né? E aí, nessa segunda parte que só se alimenta de frutas e laticínios, o planeta Vênus, ditado espontâneo, médio, Sr. Costel. Muito legal, né? Vamos lá. Bernard Palissy. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Resposta, puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Olha que legal isso, pessoal. É do... Deixa eu me pegar aqui o trecho. Allan Kardec, em 1858, Conversas Familiares de Além Túmulo, com Bernard Palissy. Olha que legal, hein? Que publicação antiga. Maria João de Deus. Pessoal, deixa eu pegar aqui, peraí. Eu falei bobagem, né? Eu falei Maria Dolores, mãe do Chico? Não. Maria João de Deus. Maria João de Deus. Olha, eu confundindo as Marias aí. Desculpem, tá bom? Não vivem habitantes de Saturno como na Terra, uma existência saturada de vícios e de maus costumes, nem se nutrem sacrificando vidas, mas conforme a natureza, aproveitando-se daquilo que ela nos proporciona espontânea e naturalmente, alimentando-se com frugalidade. Ok? Aqui cartas de uma morta, que aí sim é a mãe do Chico, né? Pelo Espírito Maria João de Deus, e do capítulo 56, sem vícios, sem maus costumes e sem guerras, tá?
Mais uma de Maria João de Deus, agora do capítulo A Evolução Marciana. Assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra, desde que os pródromos da formação dos seus núcleos sociais nunca precisou destruir para viver, longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e de vitualhas de outros seres da criação. Pessoal, aí fica aquela pergunta, né? Mas aqui está falando no texto, não é sobre, por exemplo, Marte, mas cadê o povo, né? Que a gente não consegue descobrir. Vamos pensar, pessoal, que nós temos outras dimensões, outras sociedades que não são perceptíveis ao nosso sistema orgânico, tá? Então, muitas vezes, quando você tem ali, que você olha para um planeta, né? Que você lê um livro que fala sobre povos que vivem em Júpiter, em Vênus, então a gente tem que entender que ali tenhamos, né, uma existência de uma outra matéria, de uma outra dimensão que nós não conseguimos perceber, tá certo? Nós não conseguimos com a nossa condição humana, mas é uma outra dimensão, são outras dimensões, né? Muito mais sutis, ali existem conglomerados, provavelmente, de vida, de outro tipo de existência, tá bom? Aí você vai falar assim, Rogério, você está viajando na maionese. Olha, é uma convicção. Assim como nós acreditamos na vida espiritual, os espiritualistas, é uma vida também que nós não conseguimos perceber. Algumas pessoas percebem, mas não é todo mundo, né? Conseguimos sentir, a não ser quando existe uma permissão que eles materializam, né, para nós as coisas, existe uma materialização, e aí nós conseguimos, então, aí sim, porque eles estão trazendo para a nossa organização física, ok? Então vamos lá. Emmanuel. As mesas festivas em todas as épocas banqueteiam-se com viandas exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Aqui, esse trecho, Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Somos todos natureza, Casimiro Cunha. Na casa da natureza o Pai espalhou com arte as bênçãos de luz da vida que brilham em toda parte. Essas bênçãos generosas, tão ricas, tão naturais, são notas de amor divino na esfera dos animais. Não te esqueças no caminho, praticando o bem que adores, busca ver em todos eles os nossos irmãos menores. Que legal, né? Que bonito. A providência dos céus jamais esquece a ninguém. Deus, que é Pai dos homens sábios, é Pai do animal também. Ampara-os sempre que possas nas horas de tua lida. O animal de tua casa tem laços com tua vida. E tem mesmo, pessoal, tem laços inclusive de outras vidas. Muitas vezes acontece isso. A lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens, os homens dos animais. A Cartilha da Natureza, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Casimiro Cunha, capítulo 27, Os Animais. Amélia Rodrigues, mas amar a relva, o homem, o céu, o animal, o inseto, a vida em todas as manifestações, integrar-se na essência da substância divina, coração aberto ao amor, com pureza em tudo, verão a Deus. Do livro Primícias do Reino, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Amélia Rodrigues, capítulo 3, O Excelso Canto. Emmanuel, a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. Outro trecho de Emmanuel, a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Outro de Emmanuel, amai as árvores e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu. Aqui a gente está falando das flores, das florestas, né, pessoal? Das árvores, né? Também é importante. Outro trecho. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Aqui, reflexões fortes, né? Sobre várias questões, o livro O Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, tá? Joana de Ângeles, a máxima lição da vida é o amor. Sem ele, os objetivos a alcançar perdem a finalidade, deixando a criatura à mercê das suas paixões inferiores.
O amor dilui as sombras dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Ama, portanto, tudo e todos. Excita-te no amor à natureza que esplende em sol, ar, água, árvore, flores, frutos, animais e homens. Deixa-te enternecer pelos convites silenciosos que o Pai Criador te faz e espraia as tuas emoções por sobre todas as coisas, dulcificando-te interiormente. Quanto mais ames, menos serás atingido pelas farpas do mal, pois que a tua compreensão dilatada abrirá os espaços à vida, colhendo somente os efeitos da paz. Divaldo Pereira Franco, né? Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles. Mais uma de André Luiz. Pessoal, fica comigo, vai comentando aí o que você acha, avalia se você tem um trecho que você achou mais importante, que bateu no seu coração, avalia se o que a gente está falando aqui, o que você acha, se você concorda, se você discorda, tudo bem? Vamos fazer um debate fraterno com muito respeito. André Luiz, o oceano é miraculoso reservatório de forças, elucidou Clarencio de maneira expressiva. Até aqui, muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias de seus tutelados. Qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. Entre a terra e o céu, pelo Espírito André Luiz. Emmanuel, perante a eterna sabedoria, todos estamos interligados. As pedras e as flores, os animais e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Aqui também pelo item paciência, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 10, Indicações da Paz. Adelino da Fontoura Chaves, Jornada. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Aqui a Antologia dos Imortais, né, por Francisco Cândido Xavier. Cornélio Pires, palavras, mundo, sistema, seres, nobres e plebeus, animais, insetos, plantas, nós todos somos de Deus. Jair Presente, agora é sobre o Natal, pessoal. No termo do ano passado, tive um chamado ideal. Devia dar assistência ao serviço do Natal. Fiz preces rogando a Deus, paz na mente, amor e luz, sabendo que aquela data era a festa de Jesus. Comecei a trabalhar, testando minha confiança, que Deus me desse mais força, mais apoio na esperança. Fiquei, porém, desgostoso, pois no grande feriado só se falava da festa, Jesus não era lembrado. Interessante isso, né? Bom, pensa no que eu estou dizendo aqui. Primeiro fui à mansão do meu amigo João Dias, ele estava entusiasmado comendo 2 cotias. Então fui ver Dona Eulália, conhecida por Luloca. Ela e o marido traçavam língua de boi com paçoca. Fui ao encalço do pastor pregador cara e coroa. Ele estava em grande pressa temperando uma leitoa. Encontrei no galinheiro vasta frota de perus, coitados nenhum deles quis falar sobre Jesus. Recordei Dona Germana, famosa em fazer angu. Germana e o filho trinchavam lombo de porco e tutu. Muito triste procurei a casa de João Chichorro, no entanto revi o amigo comendo o próprio cachorro. Fui no pouso da Donana Caridade Segura, ela estava degustando farofa com tanajura. Parei na casa de Lauro, que vivia no descanso, vi Cocota, a esposa dele, cortando a goela de um ganso. Vacilando entrei no lar do companheiro João Tato, o amigo se achava à mesa comendo carne de gato. Procurei seguir em frente e parei no bar de Siloca. Ela se achava arrumando 5 quilos de minhoca. Em seguida busquei o sítio de Adão do Embalo, dizendo ter muita fome e comi o próprio cavalo. Passei na casa de Antônio, o antigo dono dos tangos. João não daçava, comia só de uma vez 5 frangos.
Em total abatimento, lembrei-me do Evi da cruz. Se visse tanta matança, o que diria Jesus? Em qualquer parte onde eu ia, estavam potes de porco, carnes de gado no abate, carne de cabra e de porco. Porque, meu Deus, perguntei neste dia sem igual a tanta morte sobre as horas do Natal. O homem do dia a dia matava só por prazer. O homem não acharia outra coisa para comer? As espécies de animais recebem nos dias seus a bondade e a proteção que chegaram do amor de Deus. Ante o Natal de Jesus, guardando os princípios sãos, comer carne não tanto, Deus bendirá vossas mãos. Esse texto, né, Francisco Cândido Xavier, revelação pelo Espírito já presente em defesa dos animais. Emmanuel, na celebração do Natal diminui quanto possível a matança dos animais. Nossos companheiros na romagem evolutiva, não ouvidemos que o Senhor encontrou junto deles o seu primeiro lar na insegurança da estrebaria. Muito importante essa mensagem, né? Jesus começou junto dos animais a sua caminhada terrestre, né? Antologia Mediúnica do Natal, Espíritos Diversos, Pensamentos do Natal pelo Espírito de Emmanuel. Pessoal, esses são então os trechos que nós escolhemos, né, para vocês, tá? E eu queria então finalizar o nosso vídeo com o último trecho de Neio Lúcio, lembrando que é importante, pessoal, essa reflexão, o quanto for possível dentro da sua condição, ao que você puder reduzir, pensando no próximo, que é o irmão animal. Lembrando que o nosso canal fala sobre animais e espiritualidade. Lembrando que eu também preciso melhorar e eu estou caminhando, né, nessa luta, nessa busca, e sei que é possível sim, e vamos todos chegar lá. Aqueles que já conseguem, meus parabéns, humildemente reconheço que você sim verdadeiramente ama os animais. Todo vegano ama de verdade, na atitude e na palavra, os animais, tá bom? Eu, como vegetariano, estou no meio do caminho, e aqueles que pensam, refletem, também já estão no começo, tá? Quem nunca refletiu, nunca pensou e de repente vendo esse vídeo, se sentiu tocado a fazer, busque essa força, busque conhecer um pouco, perceba que não é uma escolha apenas frescura, não é uma coisa por causa do gosto da alimentação, é uma coisa por conta do princípio de fazer o animal ter a sua vida plena, tá bom? Então agora eu vou ler aqui um texto de Neio Lúcio, do livro Alvorada Cristã, de Francisco Cândido Xavier, né, ele que psicografou, o capítulo 17, A Conta da Vida. Quando Levindo completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhe os amigos, festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste e preocupada. O filho até a maioridade não tolerava qualquer disciplina, vivia ociosamente, desperdiçando o tempo e negando-se ao trabalho. Aprendera as primeiras letras a preço de muita dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação digna. Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou mais fervorosa, suplicando a Jesus o encaminhasse à elevação moral, confiou ao céu com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem. As orações da devotada criatura foram ouvidas no alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exibir largo documento na mão. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa de semelhante visita. O emissário fitou nele os grandes olhos e respondeu: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço regalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia: até hoje, para sustentar-te a existência morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-se às do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis.
O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações de teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Em troca que fizeste de útil, não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço espantado passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e sob forte espanto acordou. Amanhecera. O sol de ouro como que cantava em toda parte um hino glorioso ao trabalho pacífico. Levindo escapou da cama, correu até a genitora e exclamou: Mãezinha, arranje-me serviço, arranje-me serviço. Ó meu filho, disse a senhora num transporte de júbilo, que alegria, como estou contente o que aconteceu. E o rapaz preocupado informou: na noite passada eu vi a conta da vida. Daí em diante converteu-se, Levindo num homem honrado e útil. Espero que você também seja uma pessoa honrada e útil e que você perceba que todas essas vidas animais que serviram ao propósito de ajudar você a chegar até aqui tenham no mínimo valido a pena e mais do que isso, você possa se tornar um vegetariano e até mesmo um vegano. Força, foco e fé, que é possível e nós chegaremos. Vejo você no próximo vídeo. Gratidão se ficou comigo até aqui. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like. Ajude-nos. Um grande abraço e até a próxima. Que assim seja.